vamos direto conversar com o senador por Sergipe, Alessandro Vieira, a respeito dessas novas regras estabelecidas quinta-feira passada pelo Congresso Nacional a respeito das emendas parlamentares, senador. A transparência sempre foi uma bandeira defendida pelo senhor, né? Então eu gostaria que o senhor falasse em linhas gerais o que o senhor acha dessas novas regras, né, em linhas gerais, estabelecidas para dar maior transparência e rastreabilidade para as emendas. Bom dia. Bom dia. Acho que no futuro nós vamos precisar novamente de uma revisão legislativa para dar ainda mais transparência, ainda mais clareza e possibilidade de acompanhamento pelo cidadão e pelos órgãos de controle. Mas avançamos um pouco. De fato, eu já estou acompanhando, por efeito da lei, as bancadas revisando as indicações para ter mais clareza e permitir um acompanhamento maior. O senhor chegou a apresentar, né, uma emenda a esse projeto de resolução para que as emendas de comissão sejam individualizadas. Explica para a gente como é que funcionava antes e o que essa emenda modifica nessa resolução. Ok, dando um passo atrás. Lá por 2019, 2020, surge o chamado orçamento secreto, que era uma possibilidade de uma indicação do volume bilionário de verbas públicas sem a identificação de quem era o autor da indicação. Eu fui à Justiça, fui um dos parlamentares, o primeiro parlamentar que foi à Justiça, e o Supremo declarou que esse formato, orçamento secreto, que era a emenda de relator, é inconstitucional. Só que esse grupo que tem um controle do Congresso trocou a emenda de relator, o orçamento secreto, pela emenda de comissão. Pegou aquele dinheiro que estava no orçamento secreto e colocou nas emendas de comissão, que nunca tiveram esse tamanho todo. E tentaram, na emenda de comissão, repetir esse mesmo formato de atuação. A consequência foram novos processos e uma ação muito dura do ministro Flávio Dino, que bloqueou valores muito altos, inclusive abusando às vezes no bloqueio. E eles agora finalmente começam a dar passos no sentido de ter mais transparência, porque é uma coisa inusitada você conseguir levar recurso para a sua base eleitoral e não querer dar publicidade disso. É muito equivocado. Então, a emenda que eu apresentei, ela garante que cada parlamentar possa sugerir a indicação desse valor, e não apenas os líderes, e que essa indicação fique toda ela mapeada, rastreável, para quem possa, no caso de alguma falha, de algum desvio, a gente possa ter a apuração e a responsabilização. Inclusive, na matéria que a gente exibiu há pouco na TV Câmara, alguns deputados falaram que ainda existem algumas brechas. O próprio ministro Flávio Dino, no dia da aprovação em uma audiência, falou que estamos muito longe do ideal, mas passos concretos foram dados. Que brechas ainda restam? O que precisa ser avançado ainda, senador? Você ainda tem etapas nesse processo de indicação que vão dificultar a rastreabilidade. Então, por exemplo, numa emenda indicada na Comissão de Saúde, só para dar um exemplo, eu tenho um formato individualizado, ou seja, totalmente rastreável, que é fruto da minha emenda, mas eu também tenho ainda um formato em que a indicação é feita pelo líder do partido, respondendo às solicitações de membros do partido, parlamentares membros do partido. Então, quer dizer, eu crio aí uma camada a mais que acaba dificultando o rastreio. E a gente continua insistindo, isso é desnecessário, a não ser que você tenha essa intenção de prejudicar, né? Isso tem que ser evitado. É importante destacar que isso dá brechas para que essas verbas não cheguem exatamente nessas bases eleitorais, como o senhor comentou, né? Alguns casos semelhantes a esses aconteceram. Eu queria que o senhor explicasse basicamente por que essa preocupação, né, dos parlamentares, também do STF, para dar essa transparência, essa rastreabilidade. O que vinha acontecendo muitas vezes com casos de corrupção, casos de desvios? Nós temos, infelizmente, um caso, inclusive, em Sergipe, que deve acabar servindo como bode expiatório, vamos dizer assim. O ex-deputado Bosco Costa hoje é réu, num caso vinculado ao orçamento secreto, a indicação de emendas, inclusive para outro estado. Então, nós temos dezenas de casos em processamento pelo Brasil, onde você teve lá na ponta o desvio. Só que o que está equivocado, na minha visão, é você tentar criminalizar todo o processo de emendas. Aí está errado, porque a emenda tem um papel fundamental. A gente, por exemplo, ontem recebi aqui na bancada, uma reunião de bancada, quatro deputados federais e eu como senador recebemos a federação, a Federase, que é a federação que cuida dos hospitais filantrópicos e Santas Casas em Sergipe, que tem um papel fundamental, responde por 70%, se não estou enganado, dos atendimentos SUS no nosso estado.
e é quase toda abastecida por emendas parlamentares. Então, tem coisa boa que é feita por emenda, e os desvios que são feitos, em alguns casos, eles têm que ser duramente punidos. E por isso é importante rastrear, separar o joio do trigo. É justamente sobre isso que eu ia perguntar ao senhor agora. É que o senhor chegou a afirmar numa entrevista que os recursos de emendas levam mais desenvolvimento e igualdade a regiões que muitas vezes estão invisíveis para o Poder Executivo. Ou seja, é realmente os deputados, os senadores que estão em contato ali com a sua base, no seu estado, né, com a população, é que realmente conseguem enxergar muitas coisas que não é visto pelo Poder Executivo, não é isso, senador? Sem dúvida, o parlamentar está perto da demanda da população, e ele consegue interagir, enfim, receber essas demandas. Eu, particularmente, uso um mecanismo público, né, editais públicos, as emendas participativas. Eu sou o único parlamentar em Sergipe, eu sou um dos poucos no Brasil que usa esse mecanismo, onde o cidadão pode diretamente sugerir e depois votar, escolhendo quais são as destinações. Isso gera mais transparência ainda e mais participação popular, o que eu acho que é muito positivo. Mas, de toda sorte, mesmo para aqueles que não usam essa ferramenta, é importante que tenha transparência para o cidadão. Porque, veja, no meu mandato, que agora tem 6 anos de mandato, a gente já levou para Sergipe aproximadamente 600 milhões de reais. Eu tenho condição de dizer onde está cada centavo desses 600 milhões de reais. E é importante que o eleitor preste atenção e comece a perguntar, tudo bem, mas e o deputado que eu elegi, que deve ter colocado em Sergipe pelo menos 300, 400 milhões de reais, alguma coisa assim, onde é que ele colocou esse dinheiro? Os outros senadores? Porque gera participação. Eu não estou acusando ninguém de fazer coisa errada, não, mas é porque é importante que o cidadão entenda que todo esse dinheiro não é do político, ele é do próprio cidadão, ele sai do nosso bolso, do bolso de qualquer brasileiro, quando a gente paga os impostos. Então, a participação popular é fundamental, a transparência é fundamental, são valores constitucionais, e a gente vai continuar nessa luta, que não é simples, mas a gente vai continuar nessa luta para garantir o máximo de transparência. Senador, muito obrigado pela sua participação. Como o senhor destacou, realmente é importante a participação da sociedade civil, inclusive a sociedade civil organizada, né? Existem ONGs de transparência que lutam também em relação a isso, que buscam não só mais transparência e rastreabilidade, mas também, como o senhor destacou, a punição daqueles que não destinam as emendas corretamente, né? Isso, muito obrigado. Obrigado, prazer estar com vocês.